chamar as crianças que venham aqui à frente, para termos um momento de oração pelas crianças e pelo tempo que eles terão também de aprendizado, de estudo. Então, as crianças podem vir aqui rapidamente, aqui, à frente do altar. Hoje nós temos a Fernanda. Cadê a Fernanda? Já desceu? A Fernanda, a Cris, não sei se a Dani está aí. Você viu, Cris, a Dani aí? Não, né? Tá. Eu vou pedir o Samuel ou o Rafael. Ou quem sabe os dois, não sei. Eu vou precisar de uma ajuda de vocês hoje, porque a Fernanda não sabe operar ali a questão da máquina de cópias. Então, vou pedir que um dos dois fiquem prontos aí para poder ajudá-las na questão das cópias, né? E eu vou pedir também, não vou dizer quem, mas se você sentir no coração de ajudar hoje no Ministério Infantil, eu vou precisar de uma pessoa que pudesse ficar com uma das turminhas também. Eu não sei se nós teremos uma sala cheia, mas é a turminha que tem 8, 9, 10 anos. Então, eu não gostaria que fosse nem a Geise e nem a Celinha. Eu gostaria que tivesse alguma outra pessoa que pudesse se dispor. Eles vão fazer hoje, assim, até informando, durante esse mês de julho, nós estamos trabalhando o segundo semestre, e no segundo semestre nós estamos honrando, ou aprendendo a honrar a Deus. E começamos nesse mês de junho com um desafio, honrando a Deus no lar. Honrando a Deus no convívio da família. E hoje as crianças vão estudar um pouquinho sobre a gratidão, sobre serem crianças agradecidas. E nós honramos a Deus quando aprendemos a agradecer, principalmente aos nossos genitores, progenitores, ao pai, à mãe, que cuidam, que zelam, que se doam, que fazem o possível e impossível. Mas a gratidão se estende a outros também. E aí elas vão estudar hoje sobre a história de alguns homens que foram abençoados, mas esqueceram de abençoar, mas um voltou para abençoar. Então essa é a história, viu, Tarcísio? Você que se dispôs aí, vou deixar com você, Tarcísio. E os maiores, a turminha de 8, 9 e 10 anos, Tarcísio, eles vão fazer uma atividade que na realidade não é para eles, é para os menores. Está aí, tá bom? Então eles vão recortar, montar e dar de presente para os pequenos. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque temos uma igreja que é abençoada com várias faixas etárias, entre elas as crianças. Como é bom, como é importante termos as crianças na igreja. Como é bom, Senhor, termos uma igreja que entende a presença da igreja, das crianças da igreja e que querem a presença das crianças na igreja. E hoje elas terão o ensino próprio, na linguagem deles, e vão aprender hoje sobre a importância de serem crianças agradecidas, de saberem dizer obrigado e de agradecer por todos os benefícios que são feitos a elas. Abençoa aqueles que estarão ministrando e abençoa nós aqui no estudo também, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vão com cuidado ao descer aqui e ao descer lá também, vão com cuidado, tá bom? E tenham um bom aprendizado, um bom estudo. E a nós outros, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Livro do profeta Daniel, em seu capítulo 1. Livro do profeta Daniel, em seu capítulo 1. Livro do profeta Daniel. E os pré-adolescentes também. Se ficou algum pré-adolescente, tem sala também para os pré-adolescentes. A Carla vai ministrar hoje aos pré-adolescentes. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 8.
No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para as assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Senhor, mais uma vez queremos pedir a tua graça sobre todos nós, os que ouvem e o que fala, para que todos nós, guiados pelo teu Espírito Santo, entendamos e compreendamos a boa, perfeita e agradável vontade tua. Então faz calar a nossa alma, sossega, Senhor, a nossa mente, tranquiliza o nosso coração e nos faz terra boa para o semeio da palavra do Senhor, para que esta palavra venha a frutificar para a glória do teu nome. E que seja a tua palavra, palavra de Jesus, a nossa mente, ao nosso coração. Que seja a instrução de Jesus, para além das letras nesse papel, para além das ideias pensadas, para além do que foi pesquisado, ouvido e visto. Que seja a palavra de Jesus, para a edificação do corpo vivo de Cristo, presente nesta hora, neste local. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, quem talvez já não presenciou ou já ouviu desentendimentos por motivo, não vou dizer nem fútil, mas por motivo, talvez nem banal, mas por motivo material. Brigas, lutas, desentendimentos por questões materiais. Algumas famílias já se pegaram no tapa, já se degladiaram, já se confrontaram, principalmente no campo da herança, do legado, daquilo que foi deixado, quer seja em vida ou em morte. Talvez você já tenha lembrado aí de algum fato, de alguma situação, de algum momento em que houve essa manifestação selvagem de luta, de embate por causa de uma questão, de uma propriedade, de um bem, de alguma coisa. Quantas fortunas foram dissolvidas por causa de filhos que não deram sucessão àquilo que foi adquirido pelos próprios pais. Quantas questões mal administradas, mal resolvidas. Mas normalmente quando pensamos em herança, ou pensamos em legado, normalmente associamos a herança e o legado a questões materiais. Mas um legado e uma herança vai para além das questões materiais. Se você lembra de uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo dizia: Timóteo,
Eu conheço tua avó, eu conheço tua mãe, e eu conheço a herança que a tua avó e a tua mãe deixou para você. Ele falava da fé. O legado e a herança se faz maior do que a própria questão material. Porque o legado também pode retratar e pode representar atos de bondade, carinho e afeto, afeição, amor, relacionamento. E muitas vezes não é isso que vemos e nem tampouco que encontramos. Irmãs e irmãos, a herança da fé é muito maior e deveria ser muito maior e deveria ser algo perseguido por cada pai, por cada mãe na trajetória da vida para os seus filhos. Deveria ser a maior herança deixada pelos pais aos filhos, a herança da fé. O conhecimento de Deus, a informação de que há um Deus nos céus que olha por nós, que cuida de nós e que nos acompanha. Porque vai chegar o momento que nós pais partiremos e os nossos filhos ficarão, ou quem sabe os nossos filhos partirão antes de nós para outros lugares e vão levar. E vão levar. Com certeza. Muito mais o que nós tivermos feito, o que tivermos feito, do que tivermos falado. Porque o testemunho e a vida fala muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Quando lemos o livro de Hebreus, no capítulo 11, temos lá uma galeria de homens que marcaram a história, porque carregavam consigo um legado que foi deixado, e o legado era a fé. Um grande estudioso do humanismo, Erasmo de Roterdã, deixou registrado uma frase muito interessante. Ele disse: fé, presta atenção, fé repartida nunca é perdida. E olha que ele não era um cristão. E olha que ele não era alguém muito ligado assim como eu sou e você é. Mas ele disse: fé repartida nunca será perdida. É semente plantada que na hora certa produz frutos. Quando a fé é semeada, a colheita é garantida. Pensando nisso, eu gostaria de conversar hoje com vocês um pouquinho sobre família, sobre legado, sobre herança, sobre o que vamos deixar para a vindoura geração. Aqueles que serão frutos de nós, aqueles que já são frutos de nós, e aqueles que virão como frutos da nossa própria vida, como pai, como mãe, como família. Que legado, que herança, que contribuição, que relevância vamos deixar para a vindoura geração? Pensando nisso, eu quero conversar com você hoje sobre esse tema. Sucesso. Preste atenção nisso. Sucesso exige sucessão. Sucesso exige sucessão. Mas sucessão precisa de legado. Tem muita família com sucesso. Tem muita família de sucesso. Galgando sucesso. Mas empobrecida com relação à herança que está deixando de fé, de conhecimento do Deus único e verdadeiro. Por isso eu estou dizendo, e quero conversar com vocês sobre isso. Sucesso precisa de sucessão. E sucessão exige legado. Qual o legado? Qual a herança que estamos deixando para essas crianças que estavam aqui hoje? Aquelas que não estavam aqui hoje. Sim, você que é vó, você que é vô, também se inclua.
Qual é a herança? Não estou falando aqui de questões materiais, não. Eu estou falando de atos de bondade. Eu estou falando de caráter, de personalidade. E, acima de tudo, eu estou falando de fé e de conhecimento de Deus. Uma pergunta me intrigou hoje à tarde. Que idade? Que idade começa a juventude? Eu fiquei pensando, mas que idade começa a juventude? Hoje está tão complicado, tão confuso. Eu vou falar um pouquinho sobre família, mas sobre fé, sobre todas essas coisas todas, mas eu fiquei pensando, hoje está tão complicado, tão difícil a gente delimitar a mudança das faixas etárias, que um determinado pai, muito preocupado com seu filho de 8 anos, querendo instruí-lo e orientá-lo em algumas questões concernentes à vida sexual, ele então chamou o seu filho para uma conversa, falou: filho, eu estou muito preocupado, você está crescendo, e eu quero bater um papo, quero conversar com você sobre algumas questões da sexualidade. Aí aquela criança voltou para o pai e falou: pois não, pai, vamos sentar. Qual que é a sua dúvida? O que o senhor quer saber? Pode perguntar que eu estou pronto para te responder. Hoje está tão complicado que alguém estava dizendo que depois dessa lei inaudita da palmada, talvez hoje eu faço parte de uma geração que levou alguns dias para abrir os olhos, que ficou guardado dentro de uma mantinha, que levou algum tempo para poder fazer algumas coisas, que alguém estava brincando dizendo, hoje, possivelmente, aquele bebê que nasce, quando levar uma palmada, vai virar para o lado e dizer: quem foi que me bateu que eu quero denunciar? É a nossa geração. É o nosso desafio. E isso me preocupa, irmãos e irmãs, porque o grande país de Gales foi um país que foi o berço do avivamento. Invadido pelo avivamento, que viveu a grande onda do avivamento. Mas, infelizmente, a onda passou, uma nova geração se levantou, e o que nós encontramos hoje no país de Gales é apostasia, é templo sendo fechado, virando tantas outras coisas, porque o legado que foi deixado não foi o legado da fé e do conhecimento de Deus. Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7, diz: aprendam uma coisa, o apóstolo Paulo, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ceifará. A grande questão é, o que eu estou semeando? Que semente eu estou semeando? Eu dizia ontem aos homens, e reintegro a palavra do pastor Leonardo, foi um momento muito abençoado. Eu ouvi isso do Fábio, não sei se ele está aqui hoje, o marido da Adriane, ouvi do diácono Edinaldo, e certamente de alguns outros homens, se eu fosse perguntar, não porque eu falei, o pastor Leonardo, mas porque os homens realmente foram tocados, mexidos, não por nós, por Deus. Eu dizia isso aos homens ontem, que a semente é opcional. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que eu estou semeando na vida dos meus filhos? Que tipo de semente você está semeando na vida dos seus descendentes? E você que ainda não tem filhos e filhas, se preocupe. Isso não é para você falar assim: pastor, então a partir de agora, 0 filho. Não, é para você ter sim. E tenha, como está lá no Salmo, encha a sua aljava. E o guerreiro, quando saía para a guerra, levava uma aljava com 6 flechas.
Então tenha filhas e tenha filhos. Mas cuidado com o plantio, cuidado com a semeadura, porque aquilo que você semear, você vai colher. Que frutos os nossos filhos estão produzindo? Que frutos os nossos filhos estão falando, vivendo, dizendo, reproduzindo? Irmãos e irmãs, pais convertidos aos filhos, foi o que o profeta visualizou. Pais convertidos aos filhos, filhos convertidos aos pais. E sabe qual é uma marca de um pai, de uma mãe convertida ao filho e à filha? É um pai que levanta-se de madrugada para orar pelos seus filhos. Lembremos-nos de Jó, que levantava para sacrificar cedo, depois ele saia, voltava, porque ele achava que alguma coisa estava incompleta, ele fazia. Isso eu lembro do meu pai, do seu João Ribeiro, que até hoje ele faz isso. Meu pai veio do Nordeste, tomado por bruxaria, feitiçaria, mexia com essas coisas todas. Deus libertou a vida dele, mas antes de tudo isso ele já tinha essa preocupação. Meu pai, toda noite, ele levantava-se, e aí eu estou dizendo, a gente aprende com o que a gente vê. A gente aprende com o que é feito. Nem muito com o que é falado, mas muito com o que é feito. O coração de um pai e o coração de uma mãe, convertido aos filhos, tem a capacidade de deixar o conforto da cama, para levantar durante a madrugada, para interceder em favor da filha e do filho. Irmãs e irmãos, precisamos urgentemente de termos os nossos filhos salvos e consagrados a Deus. Entenda uma coisa, os nossos filhos, muitas vezes, são mais nossos filhos do que filhos de Deus. Está errado. Os nossos filhos precisam ser filhos de Deus, em primeiro lugar, e depois nossos filhos. Se eu começar a mudar isso, as coisas começam a mudar também. Eu dizia ontem aos homens, você não está contente, não está feliz com a sua vida, então mude. Comece a dizer, é herança do Senhor, amém, são herança do Senhor. Então comece a entender que os seus filhos precisam ser mais filhos de Deus do que seus filhos. Irmãs e irmãos, o verdadeiro avivamento começa dentro de casa. Eu fico aborrecido, realmente fico aborrecido, quando eu vejo alguns pais que acham que é somente na igreja, nesse momento do ministério infantil. Ele é útil, ele faz parte e ele é necessário. A nossa igreja ama as crianças e quer ter as crianças aqui, mas esse tempo é pequeno. Porque eles ficam mais tempo com vocês em casa. E eu fico preocupado quando eu vejo algumas crianças que não sabem ler a Bíblia, não sabem orar. O que está fazendo em casa, então? O que você, pai, você, mãe, está fazendo, então, com essa criança? Que não sabe nem ler a Bíblia, não sabe nem orar. Alguma coisa está errada. Precisamos mudar algumas coisas. Precisamos urgentemente rever algumas coisas. Irmãs e irmãos, nós não geramos filhos para o inferno. Não. Não geramos. Nós geramos filhos para povoar o céu. Amém? Então mude. Saia do discurso e venha para a prática. Porque o maior legado que você pode deixar para sua filha, para o seu filho, está no Salmo 78. Veja o que diz o Salmo 78. Que coisa bonita, que coisa interessante que aparece lá no Salmo 78. Coisa bela. Para ser marcada, para ser lida, relida a cada dia, a cada momento. Salmo 78, de 1 a 8, diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca.
Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que lhes observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nós temos que contar a vindoura geração. Nós temos que falar à vindoura geração. A responsabilidade é nossa. Compete a cada um de nós. Bom, mas o que tem a ver Daniel com toda essa história? Tudo. Tem tudo a ver. Não apenas Daniel, mas os seus amigos também. O que estava acontecendo? A cidade de Judá, Jerusalém, foi invadida. Nabucodonosor, é um momento de disciplina, irmã, irmão. O povo tinha pecado, o povo tinha se afastado de Deus. Deus pesou a mão, Deus avisou. Se vocês não se emendarem, se vocês não corrigirem, a mão de Deus vai pesar. E pesou. Nabucodonosor foi lá. Invadiu, sitiou, cercou a cidade. E arrancou o povo. Levou o povo cativo. Levou o povo acorrentado. Levou o povo lá para a Babilônia. Longe. 70 anos de escravidão. 70 anos de opressão, 70 anos de mão dura pesando sobre esse povo. Mas é interessante, irmãs e irmãos, aqui tem uma estratégia diabólica, aqui tem uma estratégia perversa, aqui tem uma estratégia que eu e você precisamos tomar cuidado. Porque o texto diz, Nabucodonosor não era bobo. Ele foi usado, e muito usado pelo inimigo. Ele falou o seguinte, chamou um moço, seu chefe dos eunucos, chamado Aspenaz. Aspenaz faz o seguinte, eu quero que você selecione a juventude. Eu quero que você pegue os moços, os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais preparados, os melhores. Leva essa geração, leva essa garotada e coloca dentro do palácio. Olha que estratégia. Olha só que estratégia do inimigo. Nabucodonosor poderia ter matado toda aquela geração, poderia ter matado toda aquela juventude. Não é isso que ele faz. Ele pega aquela geração e entre eles está lá Daniel, Sadraque. Na realidade, está lá Daniel, está lá Ananias, Misael e Azarias. E ele diz, olha, Aspenaz, invista nesses aí. Irmãs e irmãos, aprendamos uma coisa. O diabo, ele não gosta de porcaria. Ele não gosta de pouca coisa. O diabo gosta de coisa boa. O diabo quer arrasar coisa boa. O diabo quer destruir coisa boa. E a coisa boa que eu estou falando são os nossos filhos. Principalmente aqueles que servem e que andam no caminho do Senhor. Nabucodonosor está sendo usado pelo inimigo para levar essa juventude, para mudar a cabeça deles, para prepará-los para serem da Babilônia e não de Jerusalém. Olha que estratégia. Ensina a cultura da Babilônia. Ensina os valores da Babilônia. Ensina os gostos da Babilônia. Invista, fala da Babilônia para eles.
Faz uma lavagem cerebral, ensina que eles aprendam a cultura da Babilônia. É a estratégia de Nabucodonosor. Irmãs e irmãos, vai chegar um momento, vai chegar um tempo, que os nossos filhos vão partir. E sabe o que eles vão levar? O que nós tivermos ensinado. Vai chegar o momento que os nossos filhos vão bater asa. E o que eles vão levar? Vão nos levar? Fisicamente? Não. Aqueles moços levaram seus pais? Não. Aqueles moços levaram o templo? Não. Levaram o sacerdote? Não. Levaram o culto? Não. Estavam lá, longe de casa, longe dos pais, longe do templo, longe do Revolution, longe do Ministério Infantil, longe da IPCC. Estavam na Babilônia para receber uma lavagem cerebral, para aprender os valores da Babilônia, para viver a Babilônia. Era essa a estratégia. E a estratégia fica tão clara que a primeira providência foi: muda o nome deles. Daniel, você vai chamar Belsazar. Ananias, você vai chamar Sadraque. Misael, você vai chamar Mesaque. Azarias, Abdenego. A coisa mais pessoal que nós temos, o que é? O nosso nome. O que a Babilônia queria fazer? Apagar o passado daqueles jovens. Trocar o nome era apagar o passado. Trocar o nome era negar a história vivida lá em Jerusalém. Foi uma tentativa. Que coisa diabólica, que coisa perversa. Irmãs e irmãos, quando nós ensinamos os nossos filhos a conhecer a Deus, é o maior legado que nós vamos deixar. Quando nós instruímos os nossos filhos a conhecer a Deus, único e verdadeiro, é o maior legado que nós vamos deixar. E sabe o que aqueles 4 rapazes nos ensinam? Eles nos ensinam o seguinte: vocês podem nos tirar de Jerusalém. Vocês podem tirar os nossos pais. Vocês podem tirar o templo. Vocês podem tirar tudo. Mas Babilônia, vocês não podem arrancar Deus de dentro do nosso coração. Nabucodonosor, o senhor pode fazer tudo o que o senhor quiser. Mas Deus está gravado e guardado dentro do nosso coração. Aí, o Aspenaz reuniu a galera toda. Bom, agora vocês vão aprender a comer a nossa comida também. Não é só saber a nossa língua, a nossa cultura. Vocês vão ter que aprender também como é que nós comemos e o que nós comemos. O rei mandou liberar, a mesa está liberada, podem comer à vontade, pode comer de tudo. Daniel, muito inteligente, ele não é bobo. Ele poderia ter chegado e falado: ó, negativo, nós não vamos comer, não é a nossa prática, não, ele iria estar afrontando Nabucodonosor. Ele podia ser punido, podia até ser morto. Daniel foi inteligente. Certo rei teve um sonho. E o sonho dele era muito engraçado. Os dentes começaram a cair. Cair. Ficou só um. E ele ficou cuidando daquele dente por um tempo, e aquele dente também caiu no sonho. E ele ficou intrigado: mas que sonho é esse? Que negócio é esse? Mandou chamar magos, intérpretes, e gente começou a falar uma série de coisas, até que chegou um e falou assim: ó, rei, é o seguinte, esse sonho do senhor aí é terrível. É um negócio complicado. Como assim? Rei, toda a família do senhor vai morrer, e o senhor vai morrer também. Aí o rei falou: essa palavra aí eu não quero não. Pode mandar prender, pode mandar matar. Isso aí eu não quero não. Aí mandou chamar um outro. Aí o outro veio. O rei repetiu o sonho. E aquele falou bem assim:
Rei, esse sonho aí é fantástico. Como assim? O senhor vai viver longamente. Os seus parentes vão morrer todos. O senhor vai viver longo. O senhor vai ser o último a morrer. Ah, essa palavra é boa. Pode dar dinheiro, pode dar tudo para ele. Aí ele estava saindo. Alguém chegou e perguntou, peraí, mas você falou a mesma coisa? Ele falou, sim. Mas de um jeito diferente. Daniel não era bobo. Era inteligente. Faz o seguinte, Aspenaz. A gente não está muito acostumado a comer esse tipo de comida. Libera aí uns legumes, umas cebolas, umas verduras, algumas coisas assim. A gente vamos fazer um teste. Vamos comer por um tempo. Irmãs e irmãos, aqui tem uma outra estratégia do inimigo. Sabe qual é a estratégia do inimigo? É uniformizar todas as pessoas. Fazer que todos pensem do mesmo jeito. Façam do mesmo jeito. Falem do mesmo jeito. Tome cuidado. Tome cuidado. Se assentar na mesa porque todo mundo está se assentando, tome cuidado. Comer o que todo mundo está comendo, tome cuidado. Falar o que todo mundo está falando, tome cuidado. Daniel faz uma proposta diferente. Não, libera aí os legumes, as verduras, os repolhos, enfim. Aspenaz ficou com medo, mas acabou concordando. E depois de 3 anos, aqueles jovens foram honrados. Estavam melhores. Irmãs, irmãos, cuidemos dos nossos filhos. Se você começar a fazer o que todo mundo está fazendo, a usar o que todo mundo está usando, e a pensar o que todo mundo está pensando, tome cuidado. Sabe por quê? Porque eu e você não somos deste mundo. Eu achei muito interessante no hino que nós cantamos, uma frase: nós somos peregrinos. Nós não pertencemos a este mundo. Esse mundo não nos pertence. Nós somos, eu e você, pertencemos do reino dos céus. Então eu tenho que ser diferente. Os nossos filhos precisam ser diferentes. O meu filho, o teu filho, os nossos filhos precisam demonstrar diferença na vida. E tudo isso começou no versículo 8. O texto diz que Daniel resolveu firmemente. Olha que coisa bonita. Daniel decidiu firmemente não contaminar-se. Por que Daniel fez isso? Porque ele aprendeu na sua casa, com seu pai, com a sua família, o que era certo e o que era correto. Participar daquele manjar, por mais bonito e mais atrativo que fosse, era desobedecer à vontade de Deus. Eu e você não podemos estar com os nossos filhos em todos os lugares. Mas se nós fizermos o que o livro de Deuteronômio diz, inculca, fale dia e noite, eles vão levar Deus no coração. E eles não vão se contaminar com as coisas deste mundo. Amém? Irmãs e irmãos, os nossos filhos fazem o que nós fazemos. Os nossos filhos reproduzem o que nós fazemos. Irmãs e irmãos, eu disse isso aos homens ontem. Deus nos chamou para sermos vencedores e não derrotados. E a diferença entre o vencedor e o derrotado é o sacrifício, é a dedicação, é o esmero. Criar filhos dá trabalho? Dá. Mas se eu cultivar a fé no coração deles e cultivar Deus no coração deles, eles não vão se contaminar com as coisas desse mundo. E aí, irmãs e irmãos, passou um tempo, o rei doido Nabucodonosor mandou fabricar uma estátua. Você sabe, você conhece a história. E ele disse: olha, vai tocar uma música. Quando essa música for tocada, é para todo mundo se ajoelhar, para todo mundo se curvar, todo mundo adorar a estátua que eu mandei fabricar.
Toca a música aí. A multidão inteira se ajoelha. No meio da multidão está lá Sadraque, Mesaque, Abidnego. E como desde a época de Jesus já tinha fofoqueiro, corre um fofoqueiro lá no trono do rei. Rei, tem 3 em pé ali, o senhor viu? Não, então manda chamar. Chega Sadraque, Mesaque e Abidnego. Escuta, eu fui informado que vocês não se ajoelharam? O que aconteceu? Vocês não ouviram a música? Então foi o seguinte, vou pedir para a equipe aí da Sinfônica tocar de novo. Toca de novo. Aí aqueles moços voltam para o rei e dizem, Nabucodonosor, não gaste tempo não. Não precisa. Não precisa tocar a banda de novo, não. Sabe por quê? Esses joelhos aqui, rei, esses joelhos aqui só se dobram, só se curvam diante do Deus único e verdadeiro Deus de Israel. Onde eles aprenderam isso? Com os pais. Como eles conheceram isso? Com os pais. Irmãs e irmãos, que desafio, que grande desafio. Criarmos os nossos filhos no temor e na disciplina do Senhor, mas vale a pena. Porque quando for oferecido o manjar dos deuses, eles vão dizer, isso aqui é profanação, isso aqui é secularização, isso aqui é contra a vontade de Deus, eu não me assento nessa mesa, eu não me prostro diante de imagens, eu não cultuo, eu cultuo o Deus único e verdadeiro, eu conheço esse Deus, eu aprendi desse Deus, e esse Deus é quem eu vou servir. Por que eles não se dobraram? Mesmo sabendo que a fornalha seria aquecida 7 vezes mais. Porque eles haviam aprendido que joelho só se dobra diante do Deus único e verdadeiro. Não vão se curvar? O que você acha aí, Ananias? O que você acha aí, Azarias? Abidnego? Não, eu não curvo. Você? Também não. De acordo? De acordo. Então vamos acender a fogueira 7 vezes mais. Moçada, essa agora é para vocês. Com quem vocês estão andando? Porque aqueles 3 tinham cumplicidade. Porque conheciam Deus único e verdadeiro. Moçada, cuidado com a amizade. Sabe por quê? De repente, alguém poderia fazer ou dizer assim, não gente, espera aí, não tem problema não. Vamos dar uma baixadinha aqui, depois a gente vai e conversa com Deus e pede perdão, Ele é Deus de misericórdia mesmo, Ele vai entender que a gente tinha que se ajoelhar aqui ou eu morria. Cuidado com as suas companhias. Cuidado com as suas amizades. Cuidado. Aquece a fornalha. 7 vezes mais. Joga os moços lá. Jogaram. E aí, para surpresa de todos, vem cá, nós não jogamos 3? Sim, jogamos 3. Espera aí, mas lá tem 1, 2, 3, tem 4. Onde jogamos 3? Tem 4. Alguma coisa está errada. Manda chamar os moços aqui. E aí os moços saem. E eu fico imaginando a cara de Nabucodonosor. Eu estava vindo para cá com a Inês, estava passando uma reportagem de uma família que foi alvo de um incêndio, e 2 crianças, a mãe ficou 90% queimada, as 2 crianças, acho que uma bebezinha acho que de 4 anos e uma de 9, ficaram totalmente chamuscadas, que saía fumaça do couro delas, e Nabucodonosor olha para aqueles 3 homens, primeiro ele vê o 4º homem, primeiro ele vê aqueles homens andando no fogo, e agora ele sai na presença deles e não tem fumaça, não tem cheiro. Sabe por quê, irmãs e irmãos?
Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e o servem e o buscam. E maior é aquele que está com os nossos filhos do que aquele que manda na Babilônia. Mas isso tem a ver com investimento. Isso tem a ver com dedicação. E Nabucodonosor teve que se reconhecer que havia Deus maior que o Deus de Israel. Os nossos filhos serão profetas de Deus. Você crê nisso? Mas isso requer investimento, dedicação, esmero, doação, abrir mão. Isso tem a ver com valores. E aí nós conhecemos, né, o Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Nós precisamos criar filhos no caminho do Senhor, irmãs e irmãos. Irmãs e irmãos, essa história é tão bonita. Sabe o que aconteceu com a Babilônia? Ela foi destruída. E sabe quem ficou em pé? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nossos filhos ficarão em pé e serão honrados por Deus se nós deixarmos o legado da fé e do conhecimento de Deus. Certa feita, o profeta Eliseu está dentro da casa com o seu garoto. O garoto abre a janela, fica apavorado, desesperado, porque ele vê que o arraial está todo cercado, soldados por todos os lados. E ele chega para Eliseu: Eliseu do céu, estamos cercados. E Eliseu: vai lá, pai, dá uma outra olhada lá. E o cara vai lá, olha, o garoto olha, volta. Eliseu: não tem jeito. Aí Eliseu vai lá, abre a janela, dá uma olhada, volta, dá um sorriso para o garoto, falou: Deus, abre os olhos dele. Aí ele vai lá novamente, abre. E aí ele vê que eles estavam cercados por carros de fogo. E maior era o exército do Senhor do que do inimigo. Porque maior é aquele que está com os nossos filhos, quando eles recebem o legado da fé, do que o mundo, do que o inimigo. Irmãs e irmãos, em Hebreus 9:27, está escrito lá que está ordenado a cada um de nós morrermos uma vez e depois o juízo. No Salmo 90:10 diz que a nossa vida 70, 80 e quando muito mais canseiro e enfado. Isso quer dizer que a vida é breve e passa logo. A vida é uma e passa logo. Então, por favor, pais, me incluo nisso também, sou pai também. Não desperdice o tempo, porque o tempo passa rápido e nós voamos. Conta-se de uma senhora evangélica que mudou para uma cidade muito pequenininha, estou terminando. E não tinha uma igreja evangélica, não tinha uma igreja evangélica naquela cidade. E ela ficou 11 anos naquela cidade sem ter uma igreja. Depois de 11 anos, chegou uma missão que começou um trabalho evangélico. Aquela mulher ficou feliz da vida, foi para a igreja, e a primeira pergunta foi: como que a senhora sobreviveu até hoje? Ela falou: a fé que eu recebi dos meus pais me sustentou até hoje. E eu nunca tive a necessidade de me desviar ou de abandonar a fé. Tem uma canção que diz assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou
sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sucesso precisa de sucessão. Sucessão precisa de legado. Qual legado que estamos deixando para a futura geração? Vamos orar? Nos coloquemos em pé. Quero consagrar meu lar a ti. Você quer? Quer consagrar o seu lar? Quer romper em fé? Quer semear fé? Quer fazer Deus conhecido? Quer ter filhos abençoadas e abençoados? Então vamos cantar. Não como uma simples canção, mas como um exercício de dedicação e de compromisso, na certeza de que os nossos filhos não são do diabo, mas são de Deus, para a glória de Deus. O nosso futuro para lhe servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, toda a minha força e entendimento, quero dedicar. Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Só um instante. Eu quero convidar o nosso irmão presbítero Edson. O irmão pode vir aqui? Pode ajudar o irmão Edson a vir aqui? Como nosso decano, nosso irmão mais experiente. Jovens todos nós somos. E eu quero convidar o irmão presbítero Edson para fazer essa oração. Como pai, homem de Deus, que tem criado os filhos. E eu quero convidar você, que tem enfrentado lutas. Pode ficar aqui embaixo, meu irmão Edson. Que tem enfrentado lutas, mas que quer semear na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Se você quiser receber essa oração pelo irmão Edson, que vai orar pela sua casa,
pela sua família, pelos seus filhos, que você venha aqui para frente, sai do seu lugar, venha aqui à frente e receba essa oração. E sai daqui na convicção e na certeza de que a partir de hoje, você, pai, mãe, avó, avô, você vai contribuir para que os seus netos, Eunice, Lloyd, abençoaram a vida de Timóteo. Eu quero convidar o irmão Edson para fazer essa oração, rogando a bênção do Senhor sobre esses pais, mães, que não têm, mas que virão a ter, e os que têm, para que o compromisso seja maior. Eterno Deus, Criador do céu e da terra, Criador de todo o universo, nós te agradecemos por esta noite muito feliz que o Senhor nos deu, por essa oportunidade tão bela que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos em Tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pela mensagem da Tua palavra, que nos vem orientar, advertir, vem nos ensinar a nós, pais, e aqueles que devem de mais tarde ser pais também. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias para conosco, para com o Teu povo aqui e espalhado na superfície da terra. Nós te agradecemos pela igreja aqui reunida nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo pastor que nos trouxe esta mensagem. Te agradecemos, ó Deus, pelos Teus servos que estão viajando para o Supremo Concílio, que foram naquela reunião tão importante. Agora nós te pedimos, ó Deus, pelos Teus servos aqui, cada pai, cada mãe que recebeu esta mensagem, e também aqueles que não receberam, mas que possa procurar aprender da mesma, e tirar a lição para a sua vida espiritual, viver de acordo com a Tua vontade, ensinando para os Teus filhos o modo qual deve de portar diante de Ti, o modo qual deve de viver na Tua casa e na Tua causa. Como pode ensinar, como deve de ensinar a Teus filhos, e como deve de viver, ser exemplo de piedade, de amor, de obediência, de submissão à Tua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, pelo aqueles que são pais, que se por acaso ainda não tirou a disposição, não teve disposição de viver ensinando seus filhos, tirar tempos tão importantes para orientar os seus filhos, que possa ser hoje ser despertado para fazer isto mesmo. Te pedimos, ó Deus, pelos aqueles que em breve ou longo prazo vão ser pais e mães, que possam também procurar aprender mais e mais da Tua palavra, ensinar e viver os Teus filhos, viver de acordo com a Tua vontade. Nós necessitamos, ó Deus, cada um de nós, necessitamos de mais da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu poder. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o Teu servo, o pastor, que trouxe a mensagem, e os demais pastores dessa igreja, e de todo mundo, que possa ser sempre pronto para orientar, ensinar o Teu povo a viver de acordo com a Tua vontade. Nós te pedimos o perdão dos nossos pecados, sabemos, ó Deus, que somos falhos, falhamos e necessitamos da Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Senhor, eu quero tão somente concordar com a oração do Teu servo e declarar que aqui nesta noite estão pais vitoriosos em nome de Jesus, pais que são fortalecidos por Jesus, e pais que deixarão o legado da fé e do conhecimento de Deus aos seus filhos, avós que deixarão legado de fé e de conhecimento de Deus aos seus netos e netas. Eu quero declarar que esta igreja tem deixado e deixará o legado da fé e do conhecimento de Deus a todas as famílias que aqui se reúnem em nome de Jesus. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem e permaneçam sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todos sempre.
Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Nos cumprimentemos uns aos outros. Uma boa semana. Ide em paz, na graça de Jesus.